E aí, gente, boa tarde. Estamos nesse tamanho reduzido porque fica mais fácil de enviar os vídeos e a escola, as meninas da coordenação estão tendo muito trabalho porque os vídeos estão sendo muito extensos. Então, esse formato assim serve pra gente, serve porque a gente vai estudar. E eu vou deixar para vocês hoje uma aula de história. Não vamos conversar novidade, vamos conversar tudo que a gente falou na nossa primeira unidade, no nosso primeiro assunto. Eu vou pedir para vocês criarem uma rotina a partir de agora. Qual rotina seria essa? Peguem um livro de vocês, peguem o caderno de vocês, vão fazendo alguma anotação aqui. Aproveite para anotar as dicas que eu vou passar por aqui. Aproveite para anotar algo que eu não falei, para depois mandar para usar para mim. Tio, o senhor esqueceu de falar sobre isso. Então, vamos fazer uma nova rotina de estudo, que é essa comunicação agora virtual. O assunto que eu escolhi foi o primeiro. Nós vamos falar sobre iluminismo. Iluminismo, movimento intelectual e filosófico, vai acontecer na Europa, no século XVIII. Por que será que eu coloquei essa imagenzinha da lâmpada aí? Quando a gente fala iluminismo, a gente lembra de quê? De ideia, de luz. Então os filósofos iluministas queriam agora mostrar para o mundo uma nova forma de pensar, né? Uma nova forma de pensar. Ver a sua realidade e procurar ideias novas para melhorar a sua realidade. Através de quê? Através dos mitos? Não. Através do raciocínio lógico, que a gente vai chamar de razão. Então, os filósofos iluministas, eles vão procurar a razão para entender melhor as coisas e achar soluções. Então, o movimento iluminista aconteceu na Europa no século XVIII. Foi um movimento intelectual filosófico que trouxe para o mundo novas ideias e destacou aí o pensamento de alguns grandes filósofos. Os principais dele, acompanha aí pelo livro, a gente vai falar deles agora. Primeiro, Galileu Galilei. Galileu Galilei, aquele mesmo que teve que fazer uma confissão para não ser queimado vivo durante a Idade Média. Por quê? Porque Galileu Galilei, um grande cientista, ele ingressou no curso de medicina, mas largou para se dedicar à astronomia e às ciências. Ele queria reforçar aquela teoria de Copérnico que falava que o Sol era o centro do universo e os demais planetas giravam em torno do Sol. Então Galileu Galilei é um grande sábio, ele vai defender a ideia agora que o mundo gira em torno do Sol. O Francis Bacon, ele vai reforçar o discurso empirista. O que é que vem a ser isso, empirismo? Ele vai dizer que para a gente chegar à ciência é preciso fazer experimentação, movimento empirista, duvidar sempre e procurar a certeza, o resultado das coisas através das experiências, através da razão da ciência. O René Descartes, que vai ter aquela famosa frase que eu vou falar daqui a pouco, acho que vocês lembraram aí, ele venerava a dúvida. Ele dizia que era preciso agora o pensamento racional, lógico, com o viés da ciência, para que se chegasse a ideias reais através da comprovação científica. Então ele venerava a dúvida. É dele aquela famosa frase: penso, logo existo. Então, penso, o ato de pensar é diferente de ter pensamento. No ensino médio vocês vão ver que pensamento a gente tem qualquer pensamento à toa. E pensar exige uma ação, um raciocínio lógico do cérebro. Então pensar é uma ação do cérebro, é filosofar. Filosofar e pensar. Então Descartes vai venerar a dúvida, ou seja, não vamos acreditar em tudo aquilo que a gente vê, sem que antes passe por uma experimentação, por um raciocínio lógico até que se crie a ciência. E o último desses aqui, dessa turma que eu escolhi, desses primeiros quatro, vai ser o Isaac Newton, aquele que vai defender as leis naturais da física. Ele, o Isaac Newton, que vai defender as leis físicas, da ciência física. Ainda falando sobre os filósofos iluministas, quando se fala em religião, vamos lembrar do francês Voltaire, que dizia que o pensamento era a única forma de levar à racionalidade. Ele questionava os ensinamentos da igreja, os mitos, para a explicação das coisas e venerava agora o pensamento racional. Outro francês que vai dizer que o contrato social, ou seja, as leis e os direitos que o cidadão tem em sociedade têm que ser cumpridos para que a gente tenha uma vida melhor, vai ser o Jean-Jacques Rousseau, né?
ele vai instituir a lei do contrato social. Ele vai defender a ideia do direito do homem garantido e que esse mesmo homem deve obedecer às leis morais da sociedade. Vamos falar agora dos filósofos que veneravam a ideia de liberdade. O inglês John Locke, que dava o direito à liberdade, ele dizia que todo mundo, o bom selvagem, todo mundo nasce bom e a sociedade que o corrompe, e que todo mundo nasce livre e que tem o direito de se defender até que se prove o contrário. Outro inglês que vai falar sobre liberdade, só que agora num viés econômico, através da economia, já que quando o movimento iluminista surge, vai ser no auge dos reinos absolutistas, ou seja, na França, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, que é que esse reino absolutista era aquele reino que o rei fazia todas as leis, o rei influenciava nas medidas econômicas, o rei era, ou seja, tinha o poder todo absoluto nas suas mãos. Que um outro francês, né, o Barão de Montesquieu, vai criar aquela ideia que está presente em mais de diversos países do mundo, né? Hoje os estados modernos, vamos chamar assim, aderiram essa ideia do Barão de Montesquieu, o francês Barão de Montesquieu, que era totalmente contra o antigo regime, que dizia que o poder do rei devia ser dissolvido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, né? O legislativo para criar as leis, o executivo para controlar todos os 3 poderes e o judiciário para fazer as leis. Então, esses 3 poderes, quando ele vai criar no intuito de quê? Que um poder controle o outro para que não se haja corrupção. E dos últimos filósofos, tá bem entendido até aí? Dos últimos filósofos que a gente vai falar, cadê? Já falamos de todos, Então, para terminar a nossa aula, hoje a gente falou sobre iluminismo, que foi a verdadeira revolução científica. O movimento iluminista foi a verdadeira revolução científica que vai agora mudar o jeito das pessoas pensarem na Europa e vai se propagar pelo mundo. Vocês viram que as ideias iluministas chegaram aqui na Conjuração Baiana, lá no século XVIII, século XIX, que a gente vai falar mais à frente. Então, a revolução científica prezava a racionalidade do ser, ou seja, o indivíduo agora precisava raciocinar logicamente para que pudesse expor as suas ideias. E todas essas ideias iluministas, vocês viram que eles queriam, os filósofos iluministas queriam expandir essas ideias, que esse conhecimento chegasse ao maior número de pessoas possíveis. Através de quê? Através daquela coletânea de livros que a gente mostrou em sala de aula, que a escola tem um acervo maravilhoso, que são as chamadas enciclopédias. Enciclopédias. Hoje seria o que? Seria o Wikipedia, o Google, que a gente vai procurar e acha de tudo que é assunto lá. Então as enciclopédias foram responsáveis por disseminar esse saber dos filósofos agora no século XVIII. Isso tudo faz parte das ideias iluministas que foram imprescindíveis para se fazer acontecer a Revolução Francesa, as demais revoluções que vão acontecer na América Latina, né? E outras revoluções, a exemplo da Conjuração Baiana, da Conjuração Mineira aqui no Brasil, que são assuntos para as próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui para a gente saber quem assistiu ou não. Espero que vocês estejam tudo bem. Vou disponibilizar para vocês exercícios na plataforma digital. Já está tudo prontinho. Responde lá, faz no caderno as que tiver de relacionar, copia. E quando a gente retornar às nossas atividades normais, a gente confere isso e vocês vão ganhar ponto extra. Fiquem em casa, tomem água, relaxem, vão orar, vão fazer alguma coisa de produtivo, vão estudar. E é isso aí. Muita paz e espero que todos estejam bem. Até a próxima.